Fala, meu amigo. Fala, minha amiga. Seja muito bem-vindo a mais uma palestra aqui da Conferência Bots Brasil 2021. Aqui é o Celso Kitamura, eu sou desenvolvedor de skills para Alexa e nos próximos 25 minutos a gente vai conversar sobre o paradigma que é a criação de aplicativos para voz. E por quê? Porque voz não é tela. Tá? Então, antes de mais nada, muito obrigado aí pela sua presença. Então, sem mais delongas, vamos continuar aqui a nossa apresentação. Tá? Vamos começar então esse nosso bate-papo vendo os tópicos que a gente vai passar por essa palestra. Tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre a revolução da voz. A gente vai ver que desenvolver para a voz é diferente de desenvolver para a tela. Tá? Uma coisa que a gente vem fazendo aí desde sempre, né? Utilizando telas, e agora o jogo mudou um pouquinho aí. Tá? Vamos conversar um pouquinho sobre design situacional. Tá? E falar também dos padrões de design para interações de voz. Porque, mais uma vez, voz não é tela, então a gente precisa mudar muita coisa aí na nossa cabeça para começar a desenvolver para a voz. Ok? Bom, mas antes de mais nada, quem é esse que vos fala? Né? Eu sou o Celso Kitamura, eu tenho um canal lá no YouTube, onde eu posto os vídeos sobre desenvolvimento para Alexa. Tá? Eu acredito que seja o primeiro canal brasileiro aí que fala sobre esse assunto. Tá? Bom, eu sou formado em engenharia da computação. Eu trabalho com desenvolvimento de software já faz mais de 20 anos. Né? Já tenho um pouquinho de tempo aí de estrada. Tá? Eu comecei a estudar sobre voz quando a Amazon trouxe a Alexa aqui para o Brasil. Né? Porque além da Alexa, ela trouxe também os devices, né? Os aparelhos, os Echos, e parceiras, empresas parceiras que trouxeram vários dispositivos inteligentes aí. Então isso acabou gerando aí um hype bem grande com relação a aplicativos de voz e principalmente automação industrial. Né? E só a título de curiosidade, eu sou colecionador de Transformers. Tá? Eu sou fã de Transformers, aqueles robôs que se transformam em objetos e veículos, né? Desde o seu lançamento aí em 1984. Tá? Inclusive eu tenho uma fotinha aqui para mostrar para você com um pouco da minha coleção, né? Uma parte bem pequena, aliás, da minha coleção. Essa foto eu tirei na ocasião que a gente fez um evento num shopping aqui em São Paulo, e esses brinquedos ficaram expostos aí durante um a 2 meses, se não me engano. Tá? Bom, mas antes da gente entrar no nosso assunto propriamente dito, eu quero alertar você sobre uma revolução que está acontecendo nesse momento aqui, que a gente está vivendo. Tá? Eu quero abrir os olhos, seus olhos aí, sobre uma coisa que está acontecendo no momento e talvez você ainda não tenha se dado conta. Tá? Que é a revolução da voz. Tá? É uma revolução que está acontecendo agora, tá? Entre a interação do homem com a máquina, o homem com o computador aí. Tá? E por que eu queria fazer esse alerta aqui para você que está me assistindo? Tá? Porque eu já vivi uma revolução dessas aí, tá? E só me dei conta há pouco tempo atrás. Tá? Todo mundo aí fala da era da informação, globalização, né? A revolução que foi a chegada da internet aqui para a nossa sociedade. Né? E foi só, como eu já disse, foi só há pouco tempo que eu percebi que eu fiz muito mais do que viver essa revolução. Né? Eu ajudei a construir parte dessa história. Tá? Eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de sistemas há mais de 20 anos, quando a internet estava começando aqui no Brasil. Né? Naquela época a gente acessava a internet através de um modem, né, com uma velocidade incrível de 56K bps, plugado na linha telefônica. Né? E a gente utilizava principalmente a internet de madrugada para pagar menos impulso telefônico. Então, se você é dessa época, você já deve se lembrar disso. Tá? Bom, mas você está falando, pô, mas o que você fez aí de relevante aí para, né, ficar se gabando aí de ter participado dessa evolução? Tá? Eu não criei o Google, eu não criei o Facebook,
muito menos o YouTube, tá? Mas eu participativamente dessa revolução construindo sistemas corporativos e sites aí, nesses mais de 20 anos de carreira, tá? Então, bem ou mal, eu fiz parte dessa revolução, né? Eu ajudei a construir, eu ajudei a fazer essa revolução possível, tá? Então, esse é o recado que eu queria deixar no início aqui da nossa conversa, porque a gente está no início dessa revolução ainda, né? Onde a gente está trocando aí a tela pela voz, e você que já trabalha ou que está pensando em se aventurar por essa área, saiba que você vai estar ajudando a construir também essa revolução, tá? Essa interação aí do homem com a máquina, tá legal? Então agora aqui a gente fecha esse parênteses e vamos entrar para o nosso assunto, né? Então, desde o advento do PC, há vários anos atrás aí, a gente trabalha com tela. Então eu trouxe aqui a foto do PC, na época que a gente tinha monitor de fósforo verde, né, o fósforo branco, na época do DOS. Tá? Depois a gente passou para as interfaces gráficas, né, com o advento do Windows e do Mac. E isso foi evoluindo até a gente chegar nas telas sensíveis ao toque, que a gente tem agora nos nossos smartphones. Então a gente passou anos aí desenvolvendo para telas. É lógico que cada tela aqui tem a sua particularidade, né? Tem o seu modo de desenvolvimento, tá? E agora a coisa está diferente, né? Agora a interface é diferente. Então, desde o princípio aí dos tempos, a gente está desenvolvendo para a tela. E agora a base, né, mudou. A gente está utilizando voz. A gente está começando a utilizar a voz. Tá? E essa evolução é muito mais disruptiva do que as anteriores, né? As telas de toque, as interfaces gráficas, etc. Porque é uma nova forma de interagir com o usuário, né? Dessa vez a gente está mudando o meio aí. Estamos indo para a voz. Bom, o que isso nos leva a pensar sobre o design situacional, tá? Que é o seguinte: o seu aplicativo, né, o aplicativo de voz que você tem aí em mente, que está pensando em construir, né, ele faz sentido com a voz? Então, antes de mais nada, né, antes de começar, né, antes de sentar a bunda na cadeira e sair codificando aí, a gente precisa ver se esse aplicativo faz sentido com a voz. Né? Será que não era mais fácil você pegar o smartphone, abrir um aplicativo e usar ele? Tá? Então, a dica que eu dou aqui é você não fazer a mesma coisa que o início das eras dos smartphones, né? Quando começaram a surgir as lojinhas de aplicativos, né? A maioria dos apps daquela época era só uma transposição de um aplicativo de desktop, né? De um software de desktop que portaram para mobile. E muitas vezes aquilo não fazia sentido, né? Era muito mais fácil você ir até o seu computador ali, o desktop, o notebook, e fazer o que você tinha que fazer. Era muito mais fácil aí ir até o computador, né? Então, antes de mais nada, pensa aí se faz sentido esse aplicativo de voz existir, né? Porque a gente não fala da mesma maneira que a gente escreve, a gente não conversa da mesma forma, né? Então, não é só adicionar voz no seu aplicativo que vai estar tudo bem, muito pelo contrário, né? Deixa eu arrumar aqui um negocinho. Pronto. E então a gente precisa reimaginar toda a experiência do usuário, toda a jornada ali do usuário dentro do nosso software, antes de você se meter a portar algum aplicativo aí para voz, tá? E aí o design situacional ele tem alguns padrões de design, né, que são 4, que a gente vai elencar aqui um de cada vez, para dar uma pincelada aí de tudo que você precisa pensar na hora de desenvolver uma interface de voz, né? A primeira delas seja adaptável, né?
deixa o usuário falar com suas próprias palavras. Tá? Isso remete a gente na época do DOS, né, na época que a gente tinha aquele monitor verde com o cursor piscando, e aí o usuário ele precisava saber quais eram os comandos que precisavam ser digitados lá. Então, no mínimo, aprender a usar o help, né, digitar lá a ajuda, para tentar descobrir quais comandos estavam disponíveis para ele. Tá? E agora é diferente, né? A interface de voz ela trouxe uma coisa dentro do modelo de interação, né, que são os enunciados, ou seja, maneiras que o usuário utiliza para chegar na sua funcionalidade. Então, uma das coisas que você precisa fazer na hora de criar um aplicativo de voz é mapear o máximo possível de enunciados, ou seja, quais comandos o usuário poderia utilizar para chegar em determinada funcionalidade. Tá? Porque quando a gente fala, a gente não diz sempre ok. Né? Quando a gente está navegando ali na tela, a gente sempre vê lá o botãozinho de ok e vamos lá, vamos embora, né? Mas não. Quando a gente conversa, a gente nem sempre fala a mesma palavra. Né? Então, agora eu estou falando ok, daqui a pouco eu posso falar vamos nessa, depois eu respondo com é isso aí, vamos embora, e assim por diante. Né? Então a gente precisa mapear aí, no caso desse exemplo, as várias maneiras aí que o usuário tem de falar um ok, né? De dar uma afirmação aí para você. Legal? O segundo padrão aí é seja pessoal. Individualize a sua interação. Né? E como é que a gente faz isso? Na época que eu trabalhava, na época que eu comecei a trabalhar, a gente usava o antigo ASP, né, o Active Server Pages da Microsoft, e uma das coisas que a gente fazia naquela época, uma coisa bem simples, era quando o usuário fazia o login no sistema, a gente verificava o relógio do sistema, né, do servidor, e imprimia lá uma mensagem para o usuário. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que ele estivesse se logando, né, com o nome da pessoa. É uma coisa bem simples de se fazer, mas que na época gerava um impacto bem legal, ali, um engajamento bem legal para o usuário. Tá? E isso a gente faz também para voz. Né? É importante a gente criar uma experiência pessoal para os usuários. Tá? Então, quando o usuário entra pela primeira vez aí no seu aplicativo de voz, você pode muito bem dar as primeiras instruções para ele, né, dizer para que existe aquele aplicativo, aquela skill, né, explicar para ele os comandos básicos, por exemplo, né, e de repente perguntar o nome dele. Tá? Para quê? Para que você guarde isso, né, e numa próxima vez que o usuário vier utilizar a sua skill, você já perceba que, opa, esse cara aqui já entrou uma vez na minha skill, então eu não preciso entrar com aquela introdução toda, explicar para ele para que serve a skill, né? E eu aproveito e utilizo o nome dele para cumprimentá-lo. Então, poxa vida, Celso, muito legal saber que você voltou, por exemplo, né? Ao invés de ficar dando todas aquelas instruções para ele. Né? Então, diferente da interface gráfica consistente, né? Que é quando você tem lá os campos, os menus ali, sempre no mesmo lugar, para o usuário saber, né, se familiarizar com a navegação ali dentro do seu sistema. Tá? E no caso de conversa é diferente. A gente tem pouca tolerância para conversa repetitiva. Então, se você chega uma pessoa e sempre conversa do mesmo jeito, da mesma forma, sobre aquele assunto, né, usando as mesmas palavras, aquilo fica chato. Né? Diferente de uma interface com tela, onde justamente o objetivo é esse. Né? Justamente deixar tudo bem familiar para ele, para que ele consiga, o mais rápido possível, fazer aquilo que ele deseja dentro do sistema. Ok? Isso nos leva para o nosso terceiro padrão, que é estar disponível. Tá? Então, não deixe o usuário procurar funcionalidade dentro do seu software. Tá? Fazendo um paralelo aqui com as telas que a gente costuma utilizar, né? Na tela existe um acordo entre as duas partes. Né? Eu organizo a informação da melhor forma possível, tá?
e você aprende como utilizar aquela interface. Né? Então, seja ela com menu, com formulários, campos, etc., cores, você aprende a utilizar essa interface, e aí da próxima vez que você for utilizar o meu sistema, você já conhece todos os caminhos ali para poder chegar até a funcionalidade. Né? Então, no caso da tela, a gente fornece um padrão. Tá? A gente pode citar aí como exemplo os aplicativos para Windows, né? Que ele sempre começa do mesmo jeito. Então, ele tem a barra de menu ali com o arquivo, editar, etc, etc, etc. E se você aprender a navegar no Windows, né, utilizando esses menus, você pode utilizar praticamente 95% dos aplicativos para Windows, porque eles sempre têm a mesma carinha. Tá? Do lado superior direito fica lá o botão de fechar a janela, né, encerrar o aplicativo, e assim por diante. Tá? No caso de voz, né, de interfaces de voz, é justamente o contrário. Tá? A gente que vai precisar mapear todas as funcionalidades que o usuário vai pedir. Né? Então, como está aqui no slide, na tela, os pixels são escassos, ou seja, o tamanho importa ali. Né? Então é por isso que a gente cria menus com vários níveis de profundidade para o usuário conseguir chegar na funcionalidade que ele quer. Né? Então aquelas funcionalidades que o usuário usa pouco, a gente deixa lá no fundo, sei lá, no terceiro, quarto nível do menu. Né? Porque ele vai usar pouco mesmo. Né? Agora, no caso de voz, já é o contrário. Que é o que está dizendo aqui. Os menus adicionam profundidade às interfaces gráficas, tá? Mas ele causa atrito em aplicativo de voz, porque quando você está conversando com alguém, é muito chato você ficar cavalcando ali para poder chegar no seu objetivo. Né? Então, esse princípio aqui de design para aplicativos de voz fala justamente disso. Então, acaba com os menus do seu aplicativo. Traz todas as funcionalidades para o nível mais alto, tá? Para que ele consiga chegar naquela funcionalidade, mesmo ela sendo menos utilizada, é que ele consiga chegar numa frase só, num comando só. Tá? Continuando aqui, o nosso quarto e último padrão de design é o seja confiável. E aqui ele quer dizer tudo sobre conversas. Né? Então, fale com eles, não para eles. Né? Então, faça com que o seu aplicativo de voz participe de uma conversa com o usuário, né? Para que ele esqueça que ele está falando com uma máquina, né? Para que aquilo fique o mais natural possível. Tá? Porque conversas são cooperativas, né? Como já dizia um filósofo britânico chamado Paul Grice, né? Ele afirmou uma vez lá no seu princípio cooperativo, vou dar uma lidinha rapidinho aqui na frase que ele deu, foi: dê a sua contribuição para a conversa conforme necessário. Em cada frase que ocorrer, para efeito ou direção mutuamente aceita da troca comunicativa em que você está envolvido. Tá? Em resumo, é essa frase que está aí no slide. As conversas são cooperativas. Então, os participantes de uma conversa, eles cooperam mutuamente, né, para alcançar o mesmo objetivo. Os ambos participantes olham além. Né, eles têm o contexto, eles têm as expressões de cada um ali para entrar na conversa e aí fazer com que a conversa flua o melhor possível. Né? Então, quando a gente está conversando, a gente não simplesmente responde, a gente responde e dá um direcionamento para essa conversa, para que ela chegue mais rapidamente até o objetivo final. Ok? É como, por exemplo, a gente criar um aplicativo que venda pizza, né, de delivery de pizza. E aí o usuário vai lá e só pede: eu quero uma pizza média. Mas você não vende pizza média, você só vende pizza brotinho e pizza grande. Tá? E como é que você vai falar para ele? Vai falar simplesmente: eu não tenho pizza média? Não, né? Você vai utilizar o princípio cooperativo da conversa para que você consiga conduzir o usuário até o objetivo final, que é pedir uma pizza. Então, nesse caso, ao invés de falar simplesmente: eu não trabalho com pizza média, você pode responder: olha, eu não trabalho no momento com pizza média, mas eu tenho
pizza brotinho e pizza grande. Qual delas você prefere? Tá? E aí você já está dando um gancho aí para o usuário responder no próximo turno aí da conversa sobre a preferência dele aí do pedido. Né? Afinal, o objetivo de um aplicativo de voz aí de pizzaria é fazer com que o usuário peça a pizza, né? E assim por diante até chegar nos sabores, no forma de pagamento, endereço, etc, etc. Legal? Bom, então, para a gente refletir, já que a gente já está no final aí dos 25 minutos de palestra, né? Esses padrões de design são fundamentais para os aplicativos de voz engajadores, né? Ou seja, se você quiser criar um aplicativo que faça com que o seu usuário volte, né, que ele esqueça que está conversando com a máquina, então é muito importante você utilizar esses 4 padrões aí na hora do seu design, né? Mas isso é só o começo. É só um incentivo para que você procure saber mais aí do assunto, né? Lembrando aí que voz não é tela. Então, a gente não pode desenvolver aplicativos da mesma forma que a gente vem fazendo até hoje, independente se a tela tem toque ou não, se ela é de fósforo verde ou não. Tá? E a gente está só no início dessa revolução da voz. Tá? A gente ainda está no estágio de experimentar as coisas, de ver o que a tecnologia tem para oferecer para a gente. Né? Até chegar uma hora que vão fazer um aplicativo matador aí e o negócio deslanche de vez. Então, o incentivo que eu dou aí para você é que você procure pesquisar mais, procure se inteirar mais e ajudar a definir como as pessoas interagem aí com essa nova tecnologia através da voz. Tá? Então, o rumo que esses aplicativos de voz vão tomar, né, o futuro desses aplicativos de voz vai depender exclusivamente da gente, os desenvolvedores. Independente se você é front, é back, é design, é UX, etc. Legal? Bom, então eu acho que o principal recado que eu queria dar com essa palestra é isso, né? Inclusive, consegui até me adiantar alguns minutos aí. Então, para finalizar, eu deixo aqui algumas maneiras para a gente continuar esse bate-papo sobre aplicativos de voz. Então, convido você aí a conhecer o meu canal lá no YouTube, né? Eu posto vídeos todas as terças e sextas. Às terças eu coloco vídeos sobre desenvolvimento de software, né? Principalmente para quem está chegando, para quem não conhece ainda esse mundo do desenvolvimento. E às sextas-feiras eu posto vídeos sobre Alexa, principalmente sobre desenvolvimento de skills. Tá? Mais uma vez aí, meu muito obrigado pelo seu tempo e eu te vejo na próxima.